Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Voltamos com o Vida e Saúde. Agora a gente recebe o neurologista, Dr. Glauber Menezes, que nos explica como prevenir o Alzheimer. Tudo bom, Dr. Glauber? Tudo bom. Doutor, a gente sempre associa o Alzheimer com a terceira idade, né? Mas isso, nas pessoas que têm predisposição, isso é definitivo? A pessoa que tem alguma predisposição genética vai ter Alzheimer ou tem como prevenir? Não, não é definitivo de forma nenhuma. Existem formas de Alzheimer familiar. Essas são uma minoria, uma pequena porção das pessoas que vão desenvolver a doença tem uma herança genética que predispõe definitivamente a isso. A maior parte das vezes a doença é esporádica, ou seja, ela acontece sem que haja um fator genético ou uma herança genética identificada. Existem sim alguns genes que a gente sabe que estão associados ao maior risco de doença de Alzheimer. A gente sabe que não é somente a presença desses genes que determina o início da doença. Existem outros fatores que não estão ainda bem esclarecidos. Tanto é que não é recomendado hoje que se faça um estudo genético do ponto de vista comercial, porque a gente não compreende bem, como ciência, o que é que isso quer dizer, a presença desses genes ou não. Como a gente até discutiu no caso programas anteriores, a questão da Angelina Jolie, né, que teve estudo genético para identificar, isso funciona de forma diferente, completamente. Né? Então, nesses casos em que não há herança genética, tem a ver com algum nosso hábito de vida, com alguma maneira que a gente se comporta e influencia no cérebro? Sim, tem. Na verdade, assim, quando você fala de prevenção de doença de Alzheimer, existem algumas coisas que você pode fazer a respeito. Você pode, por exemplo, a gente sabe hoje que pessoas que têm um maior nível intelectual, que têm uma vida de estudos, uma vida de dedicação intelectual, essas pessoas têm uma proteção maior contra a doença. E isso leva a uma reserva cognitiva maior, de forma que o cérebro se protege melhor e consegue ou protelar o início dos sintomas ou evitar por completo o início da doença. Outra coisa importante que se diga é que são hábitos de vida saudáveis, atividade física, boa alimentação, também estão associadas a um menor risco de desenvolver demência. Isso vale para Alzheimer, vale até para outras doenças também. No caso específico do Alzheimer, a gente sabe que a doença vascular cerebral, o AVC, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de demência. Então, se a pessoa toma as medidas cabíveis na prevenção do AVC, ou seja, não fuma, controla o diabetes, controla o colesterol, faz atividade física, mantém o peso corporal num patamar aceitável, essa pessoa tem o menor risco de desenvolver demência. E o que mais você pode fazer? A atividade intelectual eu já mencionei, isso ao longo da vida, não é só na terceira idade, você tem que ter uma vida inteira de estudo, não precisa ser necessariamente estudo formal, pode ser leitura, pode ser dedicação intelectual. E a gente sabe também que pessoas que têm lazer, que têm uma vida social ativa, que têm um apoio familiar, elas tendem a ter também menor incidência de demência. Existe alguma relação com a ansiedade, o estresse com a perda da memória? Existe. A pessoa estressada, ela produz um hormônio chamado cortisol. E esse cortisol, a gente sabe que o aumento dele no sangue está diretamente implicado com disfunção do cérebro chamada hipocampo. E o hipocampo é a área do cérebro responsável pela memória. Então é muito comum pessoas que estão com estresse muito grande, ou muito preocupadas, ou muito estressadas, elas passarem a manifestar perda de memória e de concentração. Na verdade, isso é uma causa comum de atendimento no consultório neurológico. São pessoas jovens que nos procuram alegando perda de memória e de concentração e com receio de estarem em doença de Alzheimer. Muitas vezes são pessoas muito mais jovens do que a gente espera que se manifestem doença de Alzheimer. E a nossa orientação é controlar o estresse e às vezes tomar medidas cabíveis, às vezes até farmacológicas, para controlar a ansiedade. Doutor Glauber, a nossa memória, ela envelhece também? Ela envelhece, ela muda com o tempo, né? Então, se você vê o processo cognitivo do jovem é diferente do processo do idoso. Então, o idoso ele perde um pouco de velocidade, mas ele ganha em eficiência. Então, embora o jovem e o idoso, ele atinjam o objetivo de forma diferente, eles conseguem fazer a mesma coisa. Só que o idoso ele faz mais devagar, mas ele chega no mesmo resultado.
O processo de senescência natural, ele leva realmente a mudanças cognitivas, mas não é aceitável que o idoso, por exemplo, seja incapaz de realizar tarefas ou de fazer coisas que habitualmente ele conseguia fazer. Então, uma deterioração, antigamente se achava que era normal, o indivíduo senil não mais entender, hoje em dia a gente já vê que isso realmente pode ser uma doença e que a gente recomenda que procure atendimento, porque você realmente pode estar diante de um processo degenerativo. E interessante que a gente percebe que as pessoas na terceira idade, elas lembram de muitas coisas do passado, né? Coisas antigas, mas não lembram às vezes onde deixou a chave, onde deixou o remédio. Isso na verdade vale para todos nós, né? Então, assim, as lembranças recentes são muito frágeis. Quanto mais recente a memória, a lembrança, mais frágil ela é. E quanto mais antiga, mais sólida ela é. Isso também vale para a valência emocional que a gente dá às lembranças. Então, lembranças que têm uma valência emocional muito grande, como por exemplo uma festa de aniversário que foi marcante, o nascimento de um filho, ou até um evento triste, como o falecimento de um... Isso marca a nossa memória. Então, quanto maior o teu emocional, mais ele tem representação cortical e mais sólido ele é. De maneira geral, as memórias antigas são muito mais sólidas do que as memórias recentes. Tem como a gente se concentrar, por exemplo, aquele idoso que não lembra se tomou o remédio ou não e que às vezes mora sozinho, tem como ele se concentrar bastante naquele momento que ele está tomando remédio e poder lembrar? Como é que ele pode exercitar isso? A lembrança passa por antes, você tem que primeiro guardar, para depois você lembrar. Então, se ele não armazenou aquela informação, por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir recordar. Então, tem que ver onde é que está o problema. Às vezes o idoso com Alzheimer, ele não guardou aquela informação. É como você ir no seu computador, pegar uma informação, mas só que você não salvou. Então, não há como aquele computador você recordar se você não guardou. Então, pode acontecer as duas coisas. O indivíduo com demência, ele pode então não ter guardado a informação, aí não tem como ele lembrar se ele não guardou. Mas se ele pode ter guardado e não está conseguindo lembrar. Nesse caso é possível sim, no caso, exercícios podem levar realmente a lembrança, né? lembrança. Mas o momento de que está acontecendo ali, ele tem como fazer alguma coisa naquele momento que ele, toda a vida eu sei que eu vou esquecer que se tomei esse remédio não. Quando eu vou tomar, tem como é melhor anotar? Sim, a estratégia é recomendada de maneira geral é que ele mantenha um registro, né? Então, se você tem esquecimento frequente, a primeira coisa é se organizar. Muita gente é esquecida porque é desorganizada também. Então, hoje em dia, você pode anotar no celular, pode anotar na agenda, pode colocar no papel. Quando você for pegar a sua chave, bote no mesmo lugar todos os dias, porque se você fica mudando, qualquer um de nós vai esquecer onde colocou, né? Então, existem estratégias mnemônicas que podem ser aplicadas em pessoas que têm dificuldade de memória. E isso tem a ver também, no caso do mal de Alzheimer, com o estágio da doença? Nos estágios iniciais, isso é mais fácil de ser trabalhado e no decorrer se torna mais difícil? Sim, infelizmente a doença é progressiva, né? Nós não temos ainda estratégias terapêuticas que inibem a progressão do problema. Então, ele vai avançar independente dos esforços terapêuticos, seja eles remédios ou de outras estratégias não farmacológicas. Então, a doença no início, ela tipicamente afeta a memória. A pessoa perde, como você mencionou, a lembrança de fatos recentes. Essa é a forma típica da doença. Mas com o avançar do tempo, a tendência é de ela perder outras funções cognitivas. Então, ela vai se perder, ela vai deixar de reconhecer familiares, ela não vai conseguir mais cuidar de si própria, como tomar banho, fazer a própria higiene, se alimentar. E em estágios mais avançados vai haver uma dependência completa de terceiros para atividades mesmo básicas, né? E isso vai acontecer progressivamente ou tem como ele adiar isso se ele descobriu cedo a doença? Se você descobre cedo, na verdade existe controvérsia se os medicamentos são modificadores ou não de doença. De maneira geral, parece que não. Que mesmo você intervindo precocemente na doença, ela inexoravelmente vai chegar num ponto onde vai existir uma dependência funcional, uma dependência de terceiros para as atividades diárias. Nós estamos, assim, a indústria está há mais de 30 anos, a gente pesquisando e os estudos, uma cura, uma maneira de mitigar esse processo de evolução da doença. A gente está falando de Alzheimer, mas esse mesmo drama se aplica a outras doenças degenerativas, como mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica. São doenças que a gente hoje tem tratamento sintomático, que retardam esse momento em que a pessoa está dependente, que já não tem mais discernimento, mas que não conseguem deter realmente ainda o avanço da doença.
Eu acho que, assim, para a gente resumir nossa conversa, acho que fica, com relação à prevenção, procurar esse estudo que o senhor falou, não apenas formal, não precisa entrar na faculdade se não tiver condições, né? Mas se tiver, interessante em qualquer fase da vida, mas procurar uma leitura prazerosa, né, doutor Glauber? O que a gente Eu queria enfatizar essa questão do cérebro vascular, né? Porque a gente hoje sabe que a doença vascular cerebral é um fator que precipita o início da demência. Então, assim, eu queria protelar o máximo possível, evitar ter uma demência. Então, o máximo que você pode fazer, o melhor que você pode fazer é a prevenção dos fatores de risco para um AVC e para o infarto, ou seja, diabetes, colesterol, sedentarismo, cigarro. Se você evitar isso aí, você já está, digamos assim, pode até ter que você tenha demência, mas vai ter aos 80, aos 90, ao invés de ter aos 70, aos 60. Então, estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável é fundamental. Muito obrigada pela sua participação. Agora a gente vai para o nosso quadro semanal. A gente fala sobre outro assunto. Além de saciar a sede, o hábito de beber água ajuda a prevenir o acúmulo de pedra nos rins. Um problema antigo e cada vez mais comum, né? A ciência evoluiu ao longo do tempo com tratamentos menos invasivos para retirar os cálculos renais, né? Em Fortaleza, um curso discutiu esses avanços tecnológicos. Vamos ver. Estima-se que no Ceará, cerca de 500 mil pessoas tenham pedra nos rins. O Hospital Geral de Fortaleza já possui novos equipamentos para cirurgias menos invasivas. Falta treinamento para trabalhar com esses materiais. Esse curso tem dois objetivos principais. O principal, a gente vai treinar médicos para trabalhar com os equipamentos mais modernos no tratamento do cálculo renal. Antigamente se fazia cirurgia com corte invasiva, difícil a recuperação do paciente, e hoje em dia a gente já consegue tratar isso de uma forma minimamente invasiva, né? Sem cortes, com recuperação rápida, quase que imediata dos pacientes, utilizando laser, ureteroscópios flexíveis que conseguem entrar dentro do rim por vias naturais. Durante 2 dias, a terceira edição do curso Hands-on Endourologia reuniu diversos profissionais da área médica. Com a capacitação, a expectativa é que cerca de 14 pacientes saiam da fila de espera por uma cirurgia. Isso vai tirar 14 pessoas da fila de uma vez só. São pacientes que estão aguardando na fila do Hospital Geral de Fortaleza para realizar a cirurgia. O que precisa para evitar o cálculo renal é basicamente se hidratar bem, beber muito líquido e evitar excesso de comida com sal. Algumas vezes ela também é causada por excesso de proteína animal e de cálcio. Viver Bem Unimed. Apoio Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Nosso programa está terminando. Para críticas e sugestões, você acesse nosso e-mail ou conversa com a gente nas mídias sociais. Até o próximo programa e tchau, tchau. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.